E nos evangelhos nós vemos alguns sinais sobre a vinda de Jesus. Então essa noite nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. Estamos numa série sobre a vinda de Jesus Cristo. Há uma promessa dada por Deus que está em João 14, do 1 ao 3. João 14, do 1 ao 3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial, reunidos aqui em Tua casa, para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Pedimos, ó Pai, que nesta noite possamos ser desafiados através da Tua palavra a uma vida dedicada ao Senhor, tendo nossas vidas consagradas, aguardando esta vinda que será inesperada. Que possamos assim, ó Pai, estar prontos para o momento que o Senhor determinar nos céus, nós possamos ser encontrados aqui na terra fiéis e prontos para partir a estar juntamente com o Senhor na glória dos céus. Abençoa todos aqui presentes, te agradeço pelos visitantes, te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um deles, que esta palavra venha, Senhor, de encontro aos seus corações, transformando suas vidas, dando a eles, ó Pai, uma disposição mental, um desejo maior de conhecer a Tua verdade e viver na prática dela. Nós te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Então, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, encontramos essa promessa de Cristo. Antes de Cristo partir para junto do Pai, Ele faz então a promessa de que estaria retornando. E essa promessa se cumpre justamente no momento que Ele sobe e os anjos aparecem, e eles então fazem um reforço dessa promessa. Assim como viste subir, vocês também encontrarão com Ele na glória celestial, nas nuvens do céu. Então há uma promessa feita por Deus, e muitas são as promessas que são registradas na Escritura. Muitas são essas promessas, mas com toda segurança a mais lembrada e esperada dos últimos 2000 anos pelos cristãos do mundo inteiro é a volta de Cristo. Então não há nenhuma promessa bíblica que seja mais esperada do que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veremos essa noite como você deve esperar a vinda do Senhor e, além disso, quais são os sinais da vinda de Cristo. Eu estou avançando aqui. Eu peço agora que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. O texto que o dirigente fez aqui, a leitura, a partir do verso 15, nós vamos nos deter nesse capítulo e aí vamos fazer algumas referências a ele. Acho um capítulo extremamente importante quando se fala sobre a volta de Cristo. Então, quando se estuda a volta de Cristo, é importante que esse capítulo se torne então a base. Aqui encontramos os discípulos junto com Jesus Cristo fazendo um questionamento. Eles fazem aqui duas perguntas importantes para que Cristo possa então responder. Diz então no capítulo 24, a partir do versículo 36, nós vamos ler três versículos: 36, 43 e 44. Deixa eu ver se é o próximo texto. É isso. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá.
O texto, aqui no capítulo 24, eu queria fazer algumas ênfases. Primeiramente, é um texto profético. É um texto onde Jesus Cristo traz uma notícia, algo que os homens não sabiam, nem muito menos esperavam. Jesus então traz esse texto para preparar os homens. Aqui no verso 3, diz que ele estava no Monte das Oliveiras, achava então Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então a pergunta feita a Jesus Cristo, para que ele então proferisse essas palavras, ela é bem intrigante, bem interessante e importante. Primeiro, porque eles estavam questionando Jesus sobre qual seria o tempo em que ele instituiria o seu reino. Quando seria que o reino de Cristo, Jesus Cristo assumiria o seu reino aqui na terra? Lembra que os judeus esperavam o Messias, aquele que iria instituir o seu reino, ia dominar ao mundo antigo na mente dos judeus. Ele iria tirar o poder de Roma e iria então instituir um poder maior, onde dominaria toda a terra. Esse era o pensamento dos judeus. Só que no pensamento de Cristo, no plano de Deus, era diferente. O reino de Deus é lá nos céus. Então os homens não entenderam isso. Então a pergunta que eles fazem a Jesus está relacionada a esse pensamento. Eles eram imediatistas. Eles queriam que o reino de Deus se concretizasse logo. Por isso a pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Duas perguntas são feitas. Primeiro, que sinais haverá da tua vinda? Segundo, e da consumação dos séculos. São dois fatos diferentes aqui abordados. Hoje vamos tratar apenas de um, que são sinais, certo? Vamos deixar para falar sobre a consumação, como se dará a vinda de Cristo no próximo domingo. Mas hoje vamos nos deter a esse ponto. Quais sinais haverá da tua vinda? Jesus então relata estes sinais. Mas antes dos sinais, nós temos algumas visões e cuidados que precisamos tomar. Primeiramente, entender que a vinda de Cristo, como lemos aqui no texto, ela não é prevista no sentido assim, não há uma data fixa. O próprio Cristo diz que nem ele sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Uma pergunta de seminário. Uma pergunta que sempre é feita no seminário para os seminaristas: Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Sim, né? Sendo Jesus Deus, Deus sabe todas as coisas? Sim ou não? Se Jesus é Deus e Ele sabe todas as coisas, como é que Ele disse aqui que não sabe quando será a vinda dele? Fizeram essa pergunta lá no seminário para uma moça. Hoje de manhã eu estava comentando isso, eu não lembrava a pergunta, lembrei agora. Era essa aqui a pergunta. E ela disse: não, aí Jesus mentiu. Jesus não pode mentir, Jesus é santo, Jesus é perfeito. Se ele mentisse, ele era pecador como nós, e ele nunca pecou. Jesus não mentiu. O que o fato aqui retrata é que Jesus abdicou esse direito. Ele tem todo o poder, ele tem o poder de não querer saber alguma coisa. Ele tem esse poder? Tem, até nós temos. Digamos que a sua esposa está gestante, você vai lá no médico, faz aquele exame de ultrassom, e o médico pergunta: você quer saber o sexo do bebê? Ele geralmente pergunta, né? E aí você tem a opção de dizer sim ou não. Não quero saber. Você não tem essa opção? Então Jesus também tinha, e ele decidiu não querer saber qual você decidia, e ficou reservado apenas para o Pai. Então esse dia, somente o Pai sabe, somente Ele vai dar ordem para que aconteça. Então é um fato, a gente precisa ter isso bem consciente. Então, já que nós não sabemos, nem muito menos Cristo, como se preparar para esse dia? Já se passaram 2000 anos e ele ainda não aconteceu. Como devemos nos preparar para a vinda de Cristo?
Então, esses são os cuidados que devemos tomar para a vinda de Cristo. Primeiro cuidado: cuidado com as previsões. Aqui no texto diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Com o advento aí da internet, há muitos profetas modernos, homens e mulheres que se levantam apontando a volta de Cristo. Jesus está voltando, vai ser dia tal, tal hora. Sabe o que acontece com essas pessoas? São envergonhadas porque não acontece. Fazem previsões que não é possível que elas se concretizem, porque é a vontade de Deus que deve ser concretizada e não a vontade do homem. Eu sei que pela vontade do homem, nós queríamos que Jesus Cristo voltasse hoje. Quem gostaria que Jesus Cristo voltasse hoje? Levanta a mão. Amém, graças a Deus. Pensei que era só eu. Então todos nós gostaríamos. A pergunta é: estamos preparados? Esse é o ponto. Então, cuidado com as previsões. Aqueles que tentaram fazer previsões se deram mal. E nós temos a Bíblia, uma referência em Mateus 24, que diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Porquanto, se vos disser: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então há um momento, quando menos se espera, ele chegará. Diz que a vinda de Cristo, ela será muito parecida com o que aconteceu com o tempo de Noé. Lembra que Noé passou vários anos construindo aquela arca, e então quando ele concretiza a arca, ele anunciava: olha, vai cair uma chuva, um dilúvio, vai alagar tudo e só vai ser salvo quem estiver na arca. E as pessoas não davam ouvidos, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que a chuva caiu e aumentou as águas. Aquela arca estava agora blindada, completamente fechada, não tinha mais como entrar. Assim será na vinda de Cristo. A gente anuncia, estamos aqui passando todo esse mês de janeiro anunciando a volta de Cristo, mas poucos são aqueles que dão crédito, poucos são aqueles que verdadeiramente assumem um compromisso de viver uma vida à espera do Cristo. Eles não querem isso. Talvez na nossa mente nós possamos agir como os religiosos do tempo de Jesus, os judeus daquela época, que eles esperavam uma vida imediata. Se não aconteceu, então esqueceram. E há muitos hoje esquecidos desta promessa, de que Cristo virá, e Ele virá quando menos se espera. Isso quando menos se espera com relação ao mundo. Então, quando o mundo menos esperar, virá então este momento especial de Cristo. Além disso, aquele que espera não é pego de surpresa. Diz o texto que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Como dono de casa, assim como cada cidadão aqui, você tem todo o zelo de trancar a porta à noite, preparar tudo. Não sei se na sua infância foi como a minha, onde até hoje, né, na casa da minha mãe, eu vou passar às vezes um final de semana na casa da minha mãe, a semana lá, e aí eu chego lá, tá um monte de tampa de panela na porta da cozinha, né, pendurada na porta da cozinha. O alarme antigamente nas casas era assim, né? E até hoje na casa da minha mãe ainda tem isso. Eu digo: mãe, não precisa disso, tem grade. Não, meu filho, aqui é proteção. Então o pai de família tenta proteger o lar. Assim, essa proteção é uma forma de vigilância.
Se uma tampa daquela cai no chão, todo mundo alerta, está acordado. O crente deve viver nesse mundo alerta, desperto, pronto a observar os sinais que Deus está dando de que a volta de Cristo já está se aproximando. Nós não devemos ficar desapercebidos, como quem está aqui a passeio, está aqui apenas contemplando esta terra, adorando, achando tudo bonito, achando que a vida toda será aqui. Devemos estar preparados para que quando isso acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa. Em Lucas 21:36 diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Devemos então estar preparados para esta vinda. Então assim diz o texto de Lucas, vigiando. Essa questão de vigilância é estar esperto. O trabalho de um vigilante, ele precisa descansar durante o dia, para que à noite ele esteja ali pronto para passar a noite toda acordado, cuidando daquela propriedade ao qual ele foi contratado para fazê-lo. Agora imagine um vigilante que durante o dia ele não tem descanso, passa o dia correndo, resolvendo coisas, e quando chega a noite, ele vai conseguir passar a noite toda acordado? Dificilmente. Como conta a história de um cidadão que foi trabalhar em vigilante, e aí por conta de não descansar durante o dia, quando era noite, ele dormia a noite toda. E numa dessas noites ele sonhou com o patrão. E ele sonhou que o patrão sofreu um acidente de avião e morria. Quando foi pela manhã, ele não saiu enquanto o patrão não chegou. Quando o patrão chegou, ele disse: patrão, tem uma notícia para lhe dar. O que foi, meu irmão? Olha, essa noite eu sonhei com o senhor, e nesse sonho o senhor ia fazer uma viagem de avião e o avião caiu e o senhor morria. Ele disse: como é que pode, rapaz? Eu lhe pago para você vigiar aqui a minha empresa, você está dormindo e sonhando comigo? Me dê sua carteira, vai embora, vai dispensar. Disse que o patrão foi para casa e realmente ele tinha um voo naquela semana, e no dia do voo aconteceu um imprevisto, ele não conseguiu pegar o avião, se atrasou, e aí aquele avião, ele soube da notícia que ele tinha caído. Imediatamente ele entrou em contato com o vigilante e disse: olha, a partir de hoje eu estou lhe contratando para você dormir e sonhar comigo toda noite. Deu certo a primeira vez, mas pode ser que dê certo as outras. Então ele não era um vigilante, era um dormilante. Então o cristão, ele tem que ser vigilante, estar esperto, observando quais são os sinais que estão sendo apresentados pelo Senhor, e assim estar preparado para a vinda de Cristo. Terceira e último cuidado que nós devemos ter: aquele que espera não é pego de surpresa, e a volta de Cristo será inesperada. Aqui em Mateus 24:44 diz: porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. A esperança da vinda do Senhor é o que motiva o servo a permanecer fiel, guardando o grande dia. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 24 e 25, diz assim: Romanos 8, 24 e 25: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então essa deve ser a atitude do servo de Deus, tendo uma esperança, e nesta esperança alcançando então a perseverança, tendo paciência. Às vezes, quando queremos algo, como já havia dito anteriormente, somos imediatistas, pedimos algo a Deus e queremos de imediato receber. Geralmente as bênçãos que aguardamos do Senhor, queremos que seja imediata. Nós entendemos que tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós não podemos acrescentar nem tirar um dia na nossa vida. Devemos entender que tudo está determinado por Deus. O tempo pertence a Ele. E qual é o nosso papel? Aguardar.
esperar. O tempo de Deus será concretizado. Nenhum ser humano sabe o momento exato da vinda de Cristo. Deus o sabe e não permitirá que esse acontecimento chegue sem aviso para aqueles que estejam esperando. E aí, capítulo 24, de 3 a 8, vamos ler. Ora, Mateus 24, 3 a 8. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram, dizendo: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Verso 4. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então o texto aqui, Jesus faz uma apresentação dos fatos que ocorrerão então nessa expectativa de sua vinda. Então, antes que a vinda aconteça, nós temos alguns sinais que devemos estar alertas. Que sinais são estes que nos é apresentado? O primeiro deles, aqui a pergunta, as duas perguntas que eu falei para vocês, e aqui o primeiro, a resposta de Cristo. E a resposta é que sinais haverá da vinda e da consumação do século. O primeiro sinal são os falsos mestres. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estamos vivendo um período, irmãos, onde tem se levantado muitos falsos profetas. Esse é somente um deles. Talvez o que chama mais atenção por assumir realmente essa posição de Cristo. Este homem, ele se intitula a Suprema Trindade. Vocês estão vendo aí, ele está num trono, e esse trono é na região do sul, se eu não me engano, é no Paraná que ele vive, e lá então ele intitulou-se como o Cristo, Filho de Deus, e ele tem enganado a muitas pessoas. Estamos vivendo hoje exatamente o que Jesus havia dito há 2000 anos atrás, o engano. Ao longo do século XX, nós já estamos no século XXI, temos visto vários exemplos do engano profetizado por Jesus. Por exemplo, em 1978, na Guiana Francesa, Jim Jones cometeu um suicídio coletivo de 800 pessoas, induzindo-os a uma farsa, a uma falsa pregação do Evangelho. O mesmo fato se repete depois com David e os seus davidianos na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1993, e em 1997 com o grupo Porta do Céu no Texas, Estados Unidos. Então temos aqui três fatos, três ocorrências, onde falsos mestres e enganadores fizeram com que várias pessoas tirassem a própria vida, numa esperança do encontro com Cristo. Devemos lembrar, irmãos, que a promessa de Cristo é que Ele virá para buscar a sua igreja. Então nós devemos aguardar esta vinda, e não, como foi o caso desses grupos aí que eu citei, tomaram veneno para se encontrar com Cristo primeiro, né? Então isso aí é uma loucura. Jamais passe isso pela sua cabeça. O cristão, ele tem um propósito aqui na terra. A sua vida aqui na terra tem um grande propósito, que é testemunhar de Cristo. Nós somos as verdadeiras testemunhas de Jesus. Precisamos sair anunciando que Jesus está voltando. Essa sim deve ser nossa pregação. Muitos têm misturado o Evangelho com misticismo, como por exemplo, nós temos
outras doutrinas totalmente pagãs e demoníacas. Temos alguns exemplos clássicos, como a Nova Era, culto aos OVNIs, a macumbaria, o espiritismo, e uma mais recente que eu descobri, que é a religião de Maradona. Vocês sabiam que Maradona é Deus? Lá para a cidade dele, né? Lá eles fazem culto a Maradona. E esses dias o Deus morreu. Como é que pode? Né? Deus morreu, e aí, quando é que ele ressuscita? Nós temos um Deus na Bíblia que morreu, mas ressuscitou, que é Jesus Cristo. Somente Ele é Deus. Não existe outro. Outro que se levantar dizendo que é Deus há um falso profeta. Enganação, não existe. Há alguns grupos religiosos, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, como por exemplo, Testemunhas de Jeová já marcaram várias vezes a vinda de Jesus Cristo. Se você ler os livros de Ellen White, ela marcou várias vezes e não aconteceu. Então ela falhou em todas as vezes. No Antigo Testamento, quando um profeta proferia algo e não se cumpria, sabe o que acontecia? Ele perdia a cabeça, era morto. Mas infelizmente isso não acontece nos dias de hoje. Bem que merecia, né? Para que os enganadores tivessem mais temor. Mas outros grupos, como por exemplo os mormons, eles acreditam que Jesus Cristo já veio em uma era atrás. Ele veio de forma espiritual, ninguém o viu, mas ele entregou o testamento a Joseph Smith, e ele então com esse testamento inicia esta nova igreja, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Então é a única que vai trazer salvação. Se você encontrar uma religião que diz isso, nós somos os únicos que vão ser salvos, saia de perto. Isso aí é uma grande heresia. Jesus não vem salvar um grupo religioso. Jesus vem salvar os fiéis, os verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E aí não tem título, não tem uma denominação específica. Ele conhece os corações, Ele julga cada uma das nossas ações. Os verdadeiros adoradores vão se unir, vão se juntar, vão estar juntos em um templo, provavelmente. Mas entendemos que não é somente uma denominação onde está a salvação. A salvação verdadeira está em Cristo Jesus. Então estes grupos que eu citei aqui, eles usam até a palavra, mas a distorcem, fazendo com que ela diga o que eles querem. Se você tem ideia, meus amados irmãos, uma pessoa mal intencionada, ela pode usar a Bíblia para qualquer coisa, para pregar qualquer coisa. Se você pesquisar na internet, o título de livro mais vendido do mundo são títulos que estão relacionados a Jesus. Tem um autor muito conhecido que ele usa muito o nome de Jesus para colocar nos seus livros para poder vender. São livros que falam como Jesus, o maior vendedor de todos os tempos. Jesus, o melhor contador. Jesus nunca foi vendedor, nem muito menos contador. Mas ele usa a expressão ali e vai tirar alguns textos da Bíblia para embasar aquela ideia. Se você... O nome desse autor é Augusto Cury. Tenha muito cuidado com o livro dele. Se você quiser um exemplo, você pode pregar através da Bíblia que Deus não existe. Você sabia disso? Há um texto lá nos livros de Salmos que diz assim: diz o insensato em seu coração, não existe Deus. Está vendo? A Bíblia está dizendo, não existe Deus. Como é que vocês estão seguindo Deus? Só que você esqueceu do restante do versículo. Quem está dizendo isso? O insensato. Alguém que não tem consciência, que não tem conhecimento, que não parou para pensar nas verdades divinas. Deus existe sim. Louco é aquele que quer viver longe de Deus, porque a qualquer momento, quando Ele vier buscar a sua igreja, os seus fiéis, pode ser que você não esteja preparado e não vai subir. Então tenha muito cuidado, justamente por conta disso. 1 Timóteo 4, de 1 a 4.
Diz assim o texto: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé, é negar a fé. É alguém que já foi crente e diz: eu já fui crente. Cuidado, cuidado, tira isso da sua cabeça. O crente não deixa de ser crente. O crente pode estar desviado, mas se ele é um crente verdadeiro, ele almeja, ele deseja a qualquer momento voltar. E se algo está impedindo, ele vai orar, ele vai buscar, vai pedir ajuda, mas ele não vai ficar longe de Deus por muito tempo. O verdadeiro cristão, ele sente a necessidade de Deus. Alguém que diz: eu já fui crente há 20 anos atrás, ele nunca foi. Talvez ele foi um convencido, achou que aquilo era legal, era bonito, mas ele nunca foi um convertido. Porque o convertido, ele tem uma mudança, muda a sua mente, muda as suas palavras, muda a direção da sua vida. Então o verdadeiro convertido, ele faz uma mudança de vida completa. Então muitos no final dos tempos apostatarão da fé, negarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de certos tipos de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de que usem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que seja, não há nada a rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Então aqui em Timóteo, Paulo escreve a esse jovem pastor, orientando já naquele tempo, no primeiro século, que os cristãos passariam por provas, e alguns destes não resistiriam, porque dariam ouvidos aos ensinos enganadores dos falsos profetas, dariam ouvidos e seguiriam tais falsos profetas. E hoje é o que mais nós vemos. Temos hoje uma mensagem sendo pregada diferente em cada igreja. São igrejas pregando que o homem é maior do que Deus, porque o homem pode determinar e exigir de Deus. Deus é apenas um servo do homem. Então é uma pregação mentirosa. A verdadeira pregação do Evangelho é que Cristo nos libertou e agora, libertos por Cristo, nos entregamos como servos. Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Isso quer dizer que eu estou debaixo do senhorio de Deus. Eu faço somente aquilo que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira atitude de um cristão. Então cuidado com os falsos mestres. Em segundo lugar, nós temos aqui outro sinal, que é as guerras. Aí diz aí no texto: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Quando nós falamos de guerra, logo vem a ideia do Oriente Médio, dos terroristas, homem-bomba, bomba nuclear e etc. Mas a maior guerra está bem próximo da gente, é a guerra urbana, as mortes no trânsito, das drogas, assassinato e agora a guerra política. Vivemos, irmãos, em guerra constantemente. Vocês já pararam para imaginar quantas pessoas morrem por dia no trânsito? Foi feita algumas pesquisas, eu não registrei, não deixei aí gravado para vocês, mas foram feitas algumas pesquisas que durante a pandemia houve uma diminuição muito grande de acidentes. É claro, estava todo mundo em casa, proibido de sair, então só podia ter essa diminuição. Mas entendemos que o número de morte no trânsito é muito grande, anualmente. Dizem que o número de mortes no trânsito chega próximo ao número de mortes em uma guerra, como foi na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O tanto de pessoas que morrem no trânsito, sem contar agora as mortes por meio das drogas.
Quantos jovens têm sido ceifados a sua vida por conta das drogas? E não, se não for por conta de o uso das drogas, mas tudo que envolve as drogas, a guerra das facções por território, a guerra por a venda das drogas. Então há uma guerra enorme sendo travada, que a gente precisa estar muito alerta. Sempre foi divulgada uma ideia de que quando viesse a terceira guerra mundial, aí sim Jesus Cristo voltava. Fazem 20 anos que eu estou servindo ao Senhor como cristão, como servo de Deus. Há 20 anos eu escuto essa projeção, vai vir uma terceira guerra mundial. Quando acontecer essa terceira guerra mundial, aí Jesus volta. Na verdade, eu acredito que a guerra seja essa que nós já estamos vivendo. Vivemos num mundo de guerra por poder. O campo aí político, há uma guerra muito grande para se estabelecer quem tem mais poder. Dizem, alguns estudiosos, que essa doença que chegou até nós, chegou na nossa cidade, esse vírus que tem tomado conta do mundo inteiro, isso, se não tiver sido desenvolvido pelo próprio homem, mas está sendo aproveitado por ele, justamente para ganhar poder. Poderia termos tido menos morte se o procedimento de cuidado com os infectados fosse o que está sendo hoje tomado. A medicação sendo dada assim que a pessoa aparece com os primeiros sintomas. Você lembra no começo dessa infecção como é que era dito? Só procure o hospital se você sentir o quê? Cansaço. E o cansaço é o quê? O último estágio da doença. Quer dizer que aquele vírus já tomou conta dos pulmões, então a pessoa já tem que ir para o balão de oxigênio. Então já é o último estágio. Há um processo hoje diferente. Se a pessoa sente febre, dor de cabeça, vai no médico e já recebe uma lista de medicamentos que ele deve tomar para prevenir, para que aquela doença não alcance o estágio mais grave. Então, se fizesse isso no início, teriam morrido tantas pessoas assim? Talvez não. Então, veja que era uma guerra política. Temos então um meio político interessado no caos para ganhar dinheiro, para alcançar ainda mais poder. Imagina quantos esses homens ganharam com projetos sem licitações, com compras de medicamento, de materiais, de insumos médicos sem licitação, tudo recebendo ali a parte deles, que sabemos que isso acontece mesmo. Não adianta a gente se enganar, isso é uma grande verdade. E tudo isso arrecadando fundos para quê? Para a nova campanha. Quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo governador, isso já é uma preparação, tem que juntar dinheiro para comprar votos, para conseguir a ajuda de outros parceiros, para que assim eles ganhem mais e mais poder. Para que? Explorar ainda mais os necessitados. Só quem sofre somos nós, que estamos no final da corda. Eles que estão lá em cima, estão usufruindo dos benefícios, deixando nós cada dia mais afundar no poço da dificuldade. E a guerra está sendo travada, a batalha está aí, o mundo está travando essa grande guerra. Nós precisamos ficar alerta. Veja o que diz Mateus 24:12. E se multiplicará a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, sinceramente, tem vezes que eu assisto o jornal, eu fico triste, tá? Às vezes eu até desligo, eu mudo de canal, porque eu não aguento a hipocrisia. É terrível a hipocrisia. As pessoas fazem acusações umas contra as outras. Eu não vou usar nome aqui para não achar que eu estou sendo partidarista, puxando aqui a brasa para alguma sardinha. Mas é muito triste, porque o que às vezes acusa de outro tempo ele está realizando a mesma coisa. Acusou aquele dali de enganar, de mentir, e depois está fazendo a mesma coisa, porque aquilo trouxe benefício para ele em particular. Então, não há amor pelas pessoas. A hipocrisia de jornal, dizer que o presidente falou mal das pessoas que morreram.
e depois eles mesmos fazem a mesma coisa no jornal, nas novelas, nos filmes que são apresentados, chacota com as pessoas que morreram. Se não fazem com quem morreram, fazem com quem está vivo. Há um programa de TV aí que difama totalmente o Evangelho, aquele Portas dos Fundos. É uma vergonha, nunca assista isso, irmão. Nunca ligue, se você vê esse nome, desliga, apaga, tira de perto de ti. São extremamente difamadores do Evangelho. Um grupo que tenta de toda forma mostrar que Deus não existe. Alto preço eles vão ter que pagar pela vergonha que eles estão causando no nome de Deus. Certamente vão pagar alto preço. Então, o amor se esfriando. As pessoas não amam mais umas às outras. E esta é a guerra urbana. Se você está numa bicicleta, você pode ser atropelado por um carro ou por uma moto. Se você está a pé, você pode ser atropelado por uma bicicleta, uma moto ou um carro. Então, quem está no carro maior se acha dono da rua. Quem está num transporte maior se acha dono do espaço, quer passar por cima de todos. Então, isso é a falta de amor que nós vemos no mundo inteiro. Terceiro sinal aí é a fome. Diz que no final dos tempos haverá fome. Haverá muita fome. A última edição do relatório do estado de insegurança alimentar e nutricional do mundo, publicado hoje, estima-se que quase 690 milhões de pessoas passam fome no ano de 2019, esses dados. Um aumento de 10 milhões em relação a 2018. E de aproximadamente 60 milhões em 5 anos. Alto custo e baixo poder aquisitivo também significa que bilhões não podem comer de maneira saudável e nutritiva. As pessoas passam fome, são mais numerosas. As pessoas que passam fome são mais numerosas na Ásia, mas este número aumenta mais rapidamente na África. Em todo o planeta, prevê o relatório da pandemia do Covid-19, pode levar mais de 130 milhões de pessoas à fome crônica até o final de 2020. O surto da fome aguda no contexto da pandemia pode ser este número aumentar ainda mais em momentos como este. Quer dizer, já existia fome no planeta, e com a pandemia, com esse vírus, isso se multiplicou ainda mais. Os dados que eu colhi aqui são estes. Número de pessoas com fome no mundo em 2018: 821,6 milhões de pessoas. Uma em cada 9 pessoas passam fome no mundo. Na África, são 513,9 milhões. Na Ásia, são 256,1 milhões. E na América Latina, 42,5 milhões. Depois de recuar em mais de metade de uma década, a fome voltou a se alastrar no Brasil. Em 5 anos, aumentou cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando pelo menos cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. Isso no Brasil, irmãos. 10,3 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Você conhece alguém que passa dificuldade nesse sentido? Às vezes nós precisamos observar o quanto nós somos agraciados por Deus. Se você nunca passou fome, nunca passou necessidade, louve a Deus por isso, porque isso é um privilégio de poucos. Poucos, acredite. Há muita gente aí que só tem uma alimentação por dia, só come uma vez por dia. Talvez você come 2, 3 vezes, precisa até fazer regime, né? Até o pastor está precisando também de um regimezinho. Então a gente já está comendo mais do que necessário. Então tenhamos consideração, tenhamos entendimento sobre essa situação.
Aqui alguns dados que eu já citei aqui. Deixa eu passar adiante. Queria apresentar isso aqui a vocês rapidamente, é bem interessante. Aqui são mais ou menos o que é a alimentação de uma família em determinadas regiões. Deixei para cá que eu não estou conseguindo ler. Então, é muito interessante o comparativo dê uma olhada no tamanho da família e a dieta alimentar de cada país e a disponibilidade de alimento na despensa com comida em uma semana. Veja só. Na Alemanha, uma família, olha o tanto de alimento por semana. Daí o custo desse alimento em dólares, 507 dólares por semana. Eu fiz o cálculo ali e já mudou, né, a cotação do dólar. Aí uma família nos Estados Unidos da América, por semana ele gasta aí em torno de 341 dólares. No México, 189 dólares. Aí uma família no Equador, 31,55 dólares por dia, ou por semana, perdão. Em Chad, isso fica na África, né? Então, em torno de 1,23 dólares. Já pensou? Com 1 dólar e 23 você passar uma semana toda. 1 dólar hoje está em torno de 5 reais. Passar a semana toda com 5 reais, você passaria? Quanto foi o seu almoço hoje que você comeu? Quanto vai ser a pizza que você vai comer quando terminar aqui? É triste, irmão, mas é uma realidade. Nós precisamos estar alertas, precisamos ser gratos a Deus, acima de tudo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dá o pão de cada dia. Olha, todo dia, agradeça pelo pão de cada dia, porque tem família que não tem esse pão e ainda agradece. Ainda agradece quando o servo de Deus é usado para abençoar. E aí, por último, nós temos o último sinal, os terremotos. Os terremotos, perceba que as profecias estão se cumprindo à risca, literalmente, como Jesus disse. Gostaria de mostrar a vocês o quadro abaixo, que comprova este fato. Entre 2000 e 2017, já aconteceram por volta de 1,9 milhões de terremotos, que vão desde abalo sísmico pequeno e grandes catástrofes. Baseado nesta notícia, gostaríamos de lhe fazer um apelo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo em sua vida, não perca tempo, aceite-o enquanto é tempo. Aqui algumas informações sobre os terremotos. Aí alguns gráficos mostrando a intensidade deles no decorrer dos anos. Você pode estar vendo aí. Aqui nós temos um gráfico que fala sobre qual é a gravidade do terremoto. Aí, dependendo da proporção, né? De 3,5 a 5,4 não acontece nada, as casas continuam normais. 5,5 a 6 já tem algumas rachaduras. De 6,1 a 6,9 também já há rachaduras e quebra de telhado. De 7 a 7,9 já grandes construções podem ser destruídas. E acima de 8 é potencialmente dizimada inteira aquela construção. Isso, quem está debaixo vai sofrer todo o dano, com certeza. Ali é a escala Richter. Então, quando você ouvir um jornal falando sobre terremoto, você vai ouvir muito essa expressão, a escala Richter. Vejamos aqui alguns terremotos que aconteceram no Brasil. Vocês sabiam disso? Em Porto dos Gaúchos aconteceu um terremoto, não está dando para ver aqui, irmãos, de 6,2. De 6,2. Isso aconteceu em 55. Mas nós temos aqui alguns mais próximos. Em 91, em Tapiraíba, no Ceará. Tapiraíba, no Ceará. Aconteceu um terremoto de 4,9. Aqui nós temos outros mostrando que o Brasil é um campo minado. Acontecem muitos terremotos no Brasil. Talvez você
não imaginava. Aconteceu em Pacajus, um de 5,2 na década de 80, em 1980. Se vocês estão acompanhando os noticiários, semana passada aconteceu um terremoto também em Pacajus. Foi apenas de 2 ponto alguma coisa, 2,9. Então um terremoto pequeno, um abalo pequeno. Mas houve um abalo maior ainda esse ano no mar, entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, de 6, alguma coisa. Foi um abalo maior. Houve até a ideia que poderia acontecer um tsunami aqui no Ceará. Vocês ouviram essa notícia? Olha aí, viu? Vocês estão bem pertinho do mar. Ainda bem que eu moro aqui no 2º andar, né? Qualquer coisa eu corro para o 3º. Então, na verdade, irmãos, a gente ri para não chorar, mas estamos vivendo dias difíceis. O perigo está à nossa porta. E se nós não nos prepararmos para a vinda do Senhor, grandes males estão aguardando aí. Então estejamos nós preparados. Concluindo então, Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí, sabemos que Jesus voltará nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. São muitas informações, irmãos. Eu lamento, não tem como a gente em esse pequeno tempo passar todas as informações, mas é um assunto interessante para o crente estudar. Se aprofunde desse conhecimento. Aqui nós vimos quais são os sinais que você deve observar. Então comece a pesquisar na internet sobre terremotos, sobre guerras urbanas, o número de mortes que está acontecendo no mundo por drogas, por guerra de facção e todas essas coisas. Você vai ficar abismado o quanto é grande o número disso. Isso só mostra que os sinais estão cada vez maiores. Isso mostra que Jesus está cada vez mais próximo. Devemos nos assustar, pastor? Devemos nos preocupar com a morte? Não. Preocupe-se com a vida de Cristo. Esteja preparado para encontrar-se com o Senhor, porque o Senhor vem quando você menos espera. Então esteja você preparado. Não é para se preparar amanhã, é para preparar hoje, agora. Então se você ainda não fez uma confissão de fé, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça essa noite. Se você está afastado dos caminhos de Deus e precisa se reconciliar com Deus, Deus está te chamando essa noite. O Senhor te trouxe aqui para que você faça essa reconciliação. Volte para os caminhos de Deus. Não esteja, meu irmão, desapercebido, como estava o povo no período de Noé. Mas esteja preparado, porque a porta da arca ainda está aberta. Mas vai chegar o dia que ela vai se fechar e você não terá mais como entrar. Baixe sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por estas palavras de alerta que o Senhor nos traz. Palavras estas, Senhor, que nos apresentam alguns sinais que estão sendo dados pelo Senhor para a nossa preparação. Que eles não sejam, Pai, ignorados. Que possamos ver estes sinais e observar o quanto precisamos estar mais junto do Senhor, mais fiéis e obedientes à Tua palavra, para que o mundo, não sejamos nós consumidos juntamente com o mundo, mas tenhamos, ó Pai, um coração quebrantado, uma vida dedicada, uma fidelidade justa ao Senhor, para que o Senhor possa assim encontrar fé na terra através de nós, e que por meio de nós sejamos, ó Pai, também salvos em Cristo Jesus, salvos, ó Pai, levados para a glória dos céus.